Olá pessoal, aqui é o Oswaldo, cofundador do programa Drogas Nunca Mais, desenvolvedor do método Máquina de Limpeza Mental, e quero compartilhar com vocês hoje sobre duas atitudes essenciais que a família deve adotar como postura para solucionar um grande desafio que existe no seu lar hoje, que é o uso abusivo de drogas por um dos membros da sua família. Existe um grande problema hoje que as famílias enfrentam e encontram quando se descobre que existe um usuário de drogas na família. Quando se descobre que há um dependente químico em casa, uma das coisas que atrapalha demais o processo de recuperação é a questão da culpa. Há um sentimento de culpa espalhado no ar e há um apontamento de culpa entre os membros dessa família. Esse é um problema muito comum. Por quê? Porque o ser humano, ele tem necessidade de encontrar os motivos que o levaram a chegar onde ele está hoje. Então, quando se descobre que tem um usuário de drogas dentro de casa, quando se descobre que a droga entrou dentro da sua casa, ou entrou dentro da nossa casa, é natural que a gente queira buscar os culpados. E aí começa um grande apontamento, que é um grande erro. É o pai que aponta o filho, é o filho que aponta a mãe, é a mãe que culpa o outro irmão, e fica uma generalização de culpas dentro daquele lar, dentro daquele ambiente, que em nada contribui para o processo de recuperação. Na minha casa também aconteceu isso, quando se descobriu que, ou melhor, quando os meus pais descobriram que eu era usuário de drogas, naturalmente que veio um apontamento, meu pai culpava minha mãe culpava meu pai, eles me culpavam, em determinados momentos eu me senti muito culpado, em determinados momentos eu culpei o meu pai, eu culpei a minha mãe, e a gente fica num ciclo vicioso de um culpar o outro, e isso é muito nocivo para a família, que já vive um grande desafio, que é um usuário de drogas dentro de casa. E qual que é a grande solução, então? Quais são as duas atitudes que a família deve adotar nesse processo de recuperação, quando começa a bater esse sentimento de culpa e quando começa um querer apontar o outro? Então, a primeira atitude justamente é: pare de se culpar. Pare de se culpar e pare de culpar os outros. A questão do apontamento, a questão de ficar culpando um ao outro não vai solucionar o desafio. Então pare. Não adianta. Quando der vontade, quando bater o sentimento, numa conversa, quando você estiver conversando com o seu filho, quando você estiver conversando com sua esposa, quando você estiver conversando com o seu pai, stop, pare. Pare qualquer tipo de acusação. Isso não vai contribuir. E aí a segunda atitude que você deve colocar no lugar dessa é: o que nós podemos fazer daqui para frente? Qual que é a saída? Quais são as soluções? Quais as alternativas que nós temos para poder solucionar esse desafio, para poder ajudar o familiar que é o dependente químico, que é o usuário de drogas? Então nós temos responsáveis pela recuperação. Essa é a grande fala do momento. Não há culpados por nós ou por vocês terem chegado aonde vocês estão, mas há responsáveis pela saída dessa situação. E aí a atitude para ser adotada é: eu sou responsável, meu pai é responsável, meu filho é responsável. Vamos buscar cada um a sua responsabilidade nesse processo e vamos fazer desse processo de recuperação uma grande responsabilidade para toda a família. Bom, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. É importantíssimo você adotar essas duas atitudes na sua vida. Agora, se você quiser saber algo mais, se você quiser saber além disso, se você quiser ter mais informações e quiser conhecer um método que é capaz de transformar toda a realidade da sua família, você deve conhecer o método de Máquina de Limpeza Mental. E aí é só você clicar no link abaixo que a gente te dará mais informações. Obrigado por estar conosco, nos vemos em breve.